Torcida desconfiada após a derrota, depois de 9 jogos do Sport sem perder. Já a torcida, a gente já estava acostumado, né? O Sport não está perdendo nos jogos, uma grande vencibilidade. Inclusive, o Novo Horizontino passou 7 jogos sem perder. O Sport passou 9 jogos sem perder. Então, assim, veio numa hora inesperada na Ilha do Retiro. E eu vou dizer, né? Eu fui para, eu acho, esse ano, né? Entre jogos em Recife e fora de Recife, fui para uns 12 jogos. E eu posso totalmente dizer que a derrota pro Operário foi a mais dolorida esse ano. Talvez nos últimos anos. Ano passado eu acho que eu fui para uns 30 jogos, inclusive fui pro Castelão, né? Para final lá. Acho que fui para uns 30, 32 jogos ano passado. E, claro, eu fui para mais vitórias do que empates e derrotas do Sport. Né? Tava no título contra o Retrô, tava nos clássicos contra Santa, Náutico, que o Sport conseguiu vitória. Mas essa derrota de ontem doeu bastante para o torcedor, por toda a festa que o torcedor fez, né? Vocês viram as imagens, vocês notaram, né? O torcedor estava eufórico, mas para ser bem resumido, né? O primeiro tempo o Sport merecia a vitória, só deu Sport no primeiro tempo, principalmente porque o Operário ele veio para só simplesmente marcar o Sport. Os jogadores faziam muita cera, o goleiro desde o primeiro minuto, o goleiro do Operário fazendo cera e tal, e o Sport, mesmo não jogando um grande futebol, com falha no início do jogo e tendo que correr atrás do resultado, mas o Sport sobrou no primeiro tempo em termos de chances. Vamos lá, o Sport, depois que toma um primeiro, o time do Operário mantém uma pegada ali de linha de marcação e o Sport começa a trabalhar a bola pelos lados, né? E aí usou bastante o Wellington Silva, que perdeu gols, usou bastante o Lucas Lima, que começou a flutuar um pouco mais do lado direito. O Cariús começou a passar bem no setor da direita ali, né? E o time do Sport começou a trabalhar essas bolas aí mais lateralizadas ali na área, né? E isso apareceu diversas oportunidades, né? Diversas chances que o Sport teve de fazer o gol. Inclusive, teve bola na trave, tudo ontem, enfim. E aí, gente, a derrota faz com que a galera esqueça desses detalhes, né? Desses pequenos detalhes. Mas, no segundo tempo, as mexidas do Pepa não foram boas mexidas, até porque ele demorou para tirar o Gustavo Coutinho, não estava no dia bom, mais uma partida ruim, e ele manteve a confiança, ou sei lá, a insistência no Gustavo Coutinho, e aí continuou perdendo o gol no segundo tempo, e ele só foi tirar lá para os 20 e tantos minutos do segundo tempo. Um pecado. Se você está dentro de casa, você está vendo com o seu camisa 9, está perdendo gol atrás de gol, não está conseguindo dominar uma bola, você tem que tirar ele logo. Então o primeiro questionamento com o Pepa foi isso. Teve também outros questionamentos, né? Eu até trouxe no meu canal, no Instagram, sobre esses questionamentos no Reels, né? Da questão do Felipe, da questão do Castan, a escolha do Castan, né? Se vocês repararem direitinho, a linha de defesa foi só com o jogador canhoto. Isso parece também ter um pouco de interferência, né? Em termos de posicionamento, coisa e tal, cacuete de jogar daquela forma ali. Mas o Sport, no segundo tempo, mesmo com mexidas erradas, a tirada do Titi Ortiz, fez o gol, o cara fez o gol e sai, não dá para entender. E aí o Wellington Silva, depois que o Titi Ortiz saiu, parece que o Wellington Silva piorou um pouco. E aí o Titi Ortiz faria, eu acho, uma partida até melhor do que o Wellington Silva. O Barleta entrou no segundo tempo, não entrou bem, e aí a culpa não é do Pepa, porque o Barleta não entrou bem, né? O Di Plácido participou da falha do gol, muita gente pediu a titularidade, teve esse questionamento também, mas, enfim, gente, agora não adianta. Porém, tudo isso que eu tô falando aqui, né? Tudo isso que eu tô falando aqui não interfere na tabela do campeonato. Ah, Jander, você tá maluco. Como é que o time perde e não interfere? Cara, é só olhar os resultados. Por mais que o Sport tenha tropeçado,
todo aquele discurso que eu disse nos vídeos anteriores mantém-se. O Sport, gente, mantém o espírito do acesso aceso tranquilamente. O Sport tem 7 jogos, dos 7, 4 são em casa. E ele só precisa de 3 vitórias para matematicamente buscar o acesso. Título, e aí eu preciso explicar de novo sobre isso, porque, cara, o criador do conteúdo sofre na mão do torcedor do Sport. Você vê em outras torcidas, a torcida do Fortaleza entende os criadores de conteúdo do Fortaleza. A torcida do Ceará entende os criadores de conteúdo do Ceará, a torcida até o do Santos entende, mas do Sport, ela detona a própria torcida, o próprio criador de conteúdo, e não quer entender, ou porque não gosta do cara, ou sei lá, por inveja, ou coisa, não sei. Eu sei que, cara, eu falo claramente, tem uma interrogação lá falando do título. Eu não disse que o Sport ia ser campeão. Será que o título vem? O Sport é candidato a título? O GE dá esse indício por números. O FMG dá esse indício por números. Aí eu venho trazer os números que não são meus, são de páginas, são de jornalistas. Aí a galera vem cair em cima. Para de falar de título. Cara, eu sou um criador de conteúdo com pegada jornalística e eu tenho que falar, cara. Agora não significa que eu falar de título é cravar que o Sport vai ser campeão. Procurem em qualquer vídeo, em qualquer live com o Luiz, eu dizendo que o Sport vai ser campeão. O Sport vai ser campeão. Não, procurem. Não tem. Agora, eu estava falando isso com o Luiz até concordou comigo ontem, quando eu falei isso. A gente, como criador de conteúdo, não pode falar que o Sport é candidato a título. Porque o torcedor alguns torcedores parece que faz a ginástica mental para não entender. Que a gente cria conteúdo, a gente não é torcedor, a gente cria aqui. Para falar do conteúdo, a gente não é torcedor, a gente cria. Então a gente traz números, probabilidades, tabela, etc. Então é simples de entender. O Sport ainda assim briga por título, pô. Quer você queira, quer não. Quer os torcedores rivais queiram ou não. Pontuação. Vamos para a pontuação. E na pontuação, a derrota do Santos, o empate do América, dentro de casa, inclusive, meu amigo, uma prova de que eu não ligo para isso, porque eu trabalho com conteúdo e não torço para conteúdo, é que eu apostei no América hoje, gente. Eu, torcedor do Sport, apostei no América hoje. Perdi o pule. A minha aposta está aqui na tela, inclusive. Só bastava o América ganhar para eu ganhar quase R$700. Se eu fosse esse torcedor doido, maluco, eufórico, sei lá, um cara bitolado, feito boa parte do esporte, que não entende às vezes as análises, eu não apostaria no América. Então assim, gente, ainda assim o Sport mantém do mesmo jeito. Primeiro, o jogo de ontem foi um jogo a menos, não foi o jogo da rodada. O jogo da rodada é contra o Botafogo. E na rodada o Santos já jogou. Na rodada o América já jogou. Entendeu? Na América o Goiás já jogou. Então falta aí pra briga o Ceará e o Vila Nova. E o Novo, né? Essas 3 equipes faltam jogar ainda. Então assim, não mudou quase nada na tabela essa derrota. A única forma que mudaria era se o Sport ganhasse. Aí mudaria. Se o Sport ganhasse, aí mudaria a pontuação. Mas não mudou nada a análise. O Sport continua, bem dizendo, a Série A já com acesso. Só é ganhar 3 de 7. 3 vitórias de 7 jogos. De 7 jogos. Como é que eu posso dizer estou com medo? Não tem como dizer que está com medo. Agora, fiz a análise. Segundo tempo, o Sport aceitou passivamente. Faltou pegada. Faltou intensidade. Um rombo no meio campo com o Felipe lento, marcha lenta, né? E isso foi culminante para que o Sport não conseguisse a reação. E aí, para acabar de ferrar, no final do jogo, tomou um gol. E aí não dava para buscar mais reação alguma. Porque o Operário, ele neutralizou as ações do Sport com 2 linhas ali bem compactas no meio campo ali.
e uma na defesa, que o Sport não passava e aceitou passivamente, né? Também pela falta de intensidade de algumas vezes ali. O Zé Roberto muito marcado, o Lucas Lima muito marcado. Você vê que o Lucas Lima estava tendo que rifar a bola ali em lançamentos, porque não tinha opções para tabelar, para trocar passos, porque estava muito povoado no segundo tempo. Primeiro tempo o Sport tinha que vencer o jogo. Eu até estava no jogo, eu estava um pouco, né, sob efeito lá da cerveja. Eu fiz um vídeo falando, calma, a torcida está muito nervosa. De fato, a torcida teve uma parte muito factível nesse negócio de estar muito nervosa, xingou demais, coisa e tal. Mas ela tem certa razão no primeiro tempo, quando ela vê o time não ganhar o jogo. Se o Sport vai para o intervalo com 2-1, é capaz até do Sport, no segundo tempo, fazer mais um e matar o jogo, pô. Então, assim, de fato, parecia a torcida estava sentindo que o Sport não ia ganhar o jogo. Por isso que queria que, no momento melhor do Sport, o Sport conseguisse vencer a partida. Foi uma blitz no final do primeiro tempo, jogadores fazendo cera, caindo no chão, goleiro direto no primeiro tempo. E aí depois eles administraram o jogo. Essa foi a grande verdade, mas isso, não repito, não mudou nada da análise. O Sport continua brigando pelo título por ponto e continua brigando diretamente pela vaga no acesso. Tem um pé e meio no acesso, não tenho o que falar. O Sport tem 4 pontos do quinto e do sexto. Então, assim, mesmo perdendo o jogo, ainda tem 4 pontos dentro do G4, 4 pontos acima do quinto e do sexto. Não tem o que falar, gente. Enfim, gente, essa é a minha análise rasa do jogo. E aí, saiu a matéria no Diário de Pernambuco Esportes, do Cariús falando, pedindo ao torcedor, falando em nome do elenco, dizendo que o elenco pediu desculpas ao torcedor, que se decepcionou com ontem mais de 26 mil torcedores. E aí vai uma palavra para quem critica o público do esporte. Ontem na Frontal, que foi o lugar onde eu estava, na Frontal, alguns torcedores conversando sobre o público falou, gente, aqui tem mais de 30 mil, certeza. Vocês veem que dá 26 mil sem a arquibancada do placar disponível e dá 26 mil com a arquibancada lotada do placar. Aí fica aqueles caras do Ceará, do Bora por Racha, falando do público do esporte, sem saber nenhum histórico das diretorias do esporte, passando a mão no público. Passando a mão no público, que é isso que acontece. Ontem a gente cantou que ia dar 26.300 e pouco. Sempre o esporte divulga o mesmo público. Pode ter gente pendurada na Ilha do Retiro, eles vão divulgar o mesmo público, por conta da questão da multa, de não poder passar o público vamos dizer, da capacidade total. Então, assim, que hoje é 26 mil e pouco. Então, assim, ontem, nitidamente, quem conhece a Ilha do Retiro tinha mais de 30 mil, mas nunca vai dizer que tem 30 mil. Por conta das multas, por conta de coisas e coisas aí. Entendeu? Então, assim, gente, é saber só ter conhecimento do esporte, das falcatruas do esporte, para poder debater sobre números de torcida. E ontem o cara falou, a gente conversando, falou, vai dar 26.300 e pouco. E quando vê público, 26.300 e pouco, meu irmão, a gente deu uma gargalhada, falando, cara, é na cara dura do torcedor do esporte. É na cara dura. Mas enfim, é isso, gente. Deixa o like aqui, se inscreve no canal, ativa a notificação e dá a tua opinião sobre esse jogo. E aí, pra mim, tranquilo, velho. Tranquilo. Eu não acho que o Sport tá ameaçado de nada, porque o Santos perdeu, porque o América não ganhou em casa e eu perdi dinheiro, inclusive. O Goiás ficou estacionado também. E as outras equipes aí que vão jogar aí na rodada. E o Sport também joga na rodada. O Sport joga contra o Botafogo no domingo. Esse é o jogo que sempre tem que se preocupar. Esse é o jogo. Ontem o Sport fez vergonha para o torcedor pela falta de intensidade. Não acho que faltou entrega, acho que faltou mais atenção. O gol com o Castan também falhou ali. Felipe na marcação também falhou, que é um jogador que não é de marcação. E aí tomou amarelo, está suspenso próximo jogo. Acho que vai entrar com o Julian Fernandes, né? Que é um jogador mais de marcação. Então, assim, não vejo terra arrasada, não vejo que está difícil. Eu vejo que o Sport está dentro do controle ainda, dentro da gordura que o Sport tem.
53 pontos dentro do G4, 4 acima do quinto e do sexto, ainda está numa tranquilidade. Dá tua opinião aí.